Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Pode Voar, o podcast que vai decolar com histórias incríveis do mundo dos pequenos negócios. Antes de mais nada, nos acompanhe nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal e deixa aí o seu like para que a gente possa entender que precisamos trazer mais e mais empresários de sucesso para te inspirar aí no seu empreendimento. Eu sou Thaís Monsores, apaixonada por voos altos na liderança. Eu sou Leandro Monsores, especialista em RH e o copiloto dessa jornada. Boa! E hoje a gente tem uma convidada muito pra lá de especial. Uma convidada muito fora da média. Ela é fundadora do Império dos Cachos, um salão de cabeleireiro especializado em cabelos com textura natural, seja cacheado, crespo ou ondulado, ou em transição capilar, onde realizam desde cortes a cronograma capilar e dão assessoria. Não usam química que altera a estrutura dos fios, tem uma equipe profissional altamente qualificada e capacitada. Ela começou a carreira dela muito modestamente, atendendo clientes em uma pequena sala em Louveira, enquanto ainda trabalhava ali na prefeitura. A verdadeira mudança veio em 2018, quando decidiu se dedicar inteiramente à sua paixão e trouxe o Império dos Cachos para Jundiaí, marcando um novo capítulo na sua história, na história da sua família e na história de muitas outras famílias. Além de ser dona da Kátia Teófilo Sapatos e da linha de produtos próprios da Império dos Cachos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Kátia Teófilo! Pra nós, né? Muito obrigada! Maravilhosa! Um prazer enorme ter você aqui de verdade, porque eu não sei se você sabe, mas você mudou a minha vida. Ai, eu fico muito feliz por isso. Eu sou testemunha. Mudou, né? Trouxe uma mulher mais poderosa, total, né? Total. Kátia, conta pra gente um pouco mais de como você começou a sua jornada no mundo do empreendedorismo. Tá, ó, a questão de empreender vem de muito cedo pra mim. Então, eu sempre trabalhei e vendi alguma coisa, assim, em todos os lugares que eu trabalhei. Então, já vendi roupas, já vendi catálogo de cosméticos, já vendi sapatos, né? Os sapatos veio antes do Império dos Cachos, de fato. Olha! Quando eu trabalhava na prefeitura ainda, eu já vendia sapatos ali para as pessoas que trabalhavam comigo. Então, essa questão de empreender já tem um tempo. Tava no sangue. Já estava no sangue. Minha avó já vendia. Minha avó vendia guardanapos, roupas, ela ia na casa das pessoas. Minha avó não tinha leitura, mas ela marcava na cabeça dela o que a pessoa comprava. Olha, e ninguém dava balão na minha avó não, sabe? Então eu cresci vendo isso, admirando também essas pessoas que iam lá em casa, ou minha avó levar as coisas na casa das pessoas. Eu acho que isso acabou se tornando algo normal para mim, né? Então veio como depois um complemento de renda, vender alguma coisa. E a questão do Império dos Cachos, aí foi uma profissão, um empreender que me escolheu. Não fui eu que escolhi, falei, vou abrir um salão, né? Eu tinha a Heloísa, que na época estava com 1 ano e meio, não sabia cuidar do cabelo da minha filha, porque eu alisava o meu cabelo. E aí eu fui procurar alguma coisa ou alguém que pudesse me ajudar e não encontrei por aqui. Só encontrei lá em São Paulo, fui. Naquele mesmo dia, cortei toda a química do meu cabelo, porque para eu mostrar para ela que era bonito um cabelo cacheado, eu acreditava que eu precisava ter um cabelo assim também. Então, cortei todo o meu cabelo e como eu não conhecia esse cabelo, eu comecei a pesquisar sobre ele. E isso me trouxe, assim, diante de uma rede social, que na época era o Facebook, muitas pessoas me procuravam, porque estava bem no início, isso foi em 2012. Então, não se falava em Big Shop, não se falava em transição capilar, nada disso. E aí eu comecei ali em rede social ajudando algumas pessoas e trabalhando na prefeitura. Quando eu me vi, eu falei, assim, numa situação que as pessoas me procuravam para tirar dúvidas, eu falei, gente, eu posso de repente ganhar alguma coisa com isso, né? Olha só. E aí fiz um curso, porque até então eu não tinha curso, fiz um curso de corte, já especializado em cabelos com curvaturas, e saí desse curso já com a ideia de que eu ia abrir um salão para mim. Então, esse salão, numa salinha pequenininha, já começou o Império. Já começou o Império dos Cachos. Não foi que foi se transformando, não. Comecei do pequeno, já com o nome de Império, um nome super poderoso, né? E aí a gente foi crescendo. Eu ainda trabalhava na prefeitura, eu fazia dupla jornada, né? Até tripla, né? Porque a gente tem filho, a gente tem casa. E foram 2 anos e meio
fazendo essas duas coisas. Trabalhando na prefeitura até as 4 da tarde e atendendo no salão a partir das 4h30. E aí chegou um momento que começou a crescer, eu mudei de espaço lá em Louveira ainda, fui para uma casa. E aí, menos de um ano que eu estava na casa, surgiu a oportunidade de vir para Jundiaí. E aí foi o momento que eu exonerei da prefeitura. Nossa. E de ser empregada da prefeitura, comecei a dar empregos, né? Que daí eu já comecei com uma equipe. Eu vim para Jundiaí já com uma equipe. Até então eu trabalhava sozinha. Cara, que fantástico, né? E acho que uma coisa muito importante que você trouxe é esse mindset já de grande. Sim. Né? De Exatamente. ter essa visão já pro futuro, de falar, cara, eu vou começar já com nome de empresa grande. Fantástico Não isso. é? Isso aí veio uma ideia minha e do Wagner. A gente queria alguma coisa que tinha no nome Cachos, né? Para ficar muito claro aquilo que a gente ia fazer, aquilo que a gente ia trabalhar. E aí a gente foi procurando. E o nome que chegou assim no consenso dos dois foi Império dos Cachos. Desde então foi Império dos Cachos. Eu amei. E assim, eu confesso que quando eu falo que você mudou a minha vida, e é muito verdade isso, porque eu falo que eu vim de uma geração que cabelo bonito era cabelo liso. Sim. Só tinha sucesso quem tinha cabelo liso. Sim. Nossas referências tinham cabelo liso. Isso. Era muito raro você ver alguém com cabelo cacheado, crespo, enfim, na televisão que tivesse muito sucesso. Isso. Acho que, né? A gente não tinha referência, não. Não tinha referência. Então, eu, assim, imagino que você também, mas eu sofri muito bullying. Sim. Por ter cabelo crespo, cabelo, né, cacheado. E para mim era uma dor real. E eu não via a hora de chegar numa idade X para poder alisar esse cabelo. Né? Então, desde muito pequena, sei lá, 10, 12 anos, que usava primeiro aqueles relaxamentos, depois, enfim. Depois até quando chegou a escova japonesa, que era no início, pra mim aquilo era libertador. Era uma coisa assim, gente, eu vou mostrar, o mundo vai ver meu valor agora que eu tenho cabelo liso, eu vou ficar bonita. Sim, isso. Não é? É. Você também sofreu esse tipo Muito. Thaís, eu pedia pra minha mãe alisar meu cabelo, que eu me lembre desde que eu tinha 6 anos. Então, a minha família tem essa cultura, né? Tinha, né? A cultura de que para alisar o cabelo só depois que a gente menstruasse. Então, tem que ficar mocinha para poder mexer no cabelo. Por um lado, não deixa de ser certo, né? A Anvisa proíbe qualquer processo químico em menores de 12 anos. Mas eu não vi a hora, né? De menstruar, na verdade, para eu poder alisar meu cabelo. Porque eu sofri muito por ter um cabelo diferente dos outros coleguinhas da escola, por ter uma cor diferente dos outros coleguinhas da escola. Então, eu não gostava de mim. Então, era uma coisa que o que eu pudesse mudar, eu queria mudar. Então, eu questionava a minha mãe por que eu tinha essa cor, por que eu tinha esse cabelo, e eu não gostava. Então, para não passar por isso com a minha filha, porque essa questão de comparar, né? A comparação com a mãe da gente, que é a primeira pessoa com quem que a menina se compara. Total. Então, eu falei, eu não quero que a Heloísa passe por essa questão de não se aceitar, de querer ficar de manhã como eu ficava com uma saia na cabeça, de frente do espelho, para poder balançar meu cabelo, né? Gente. Tudo isso daí, eu não queria passar essa dor, porque depois que eu fui mãe, eu comecei a imaginar como que doeu na minha mãe ver a filha não se aceitar do jeito que ela é. Porque quem tem filho sabe, não tem nada que a gente queira mudar no filho da gente, né? Não tem nada, eles são perfeitos. E aí a gente vê o filho não se gostar do jeito que ele deve ser muito dolorido. Então, para não passar por isso, eu fui lá e cortei todo o meu cabelo para eu ser referência para ela se ver em mim. Mas em criança, eu não via. Tanto é que eu menstruei com 11, quase 12, e meu presente de 12 anos foi o primeiro alisamento. Né? Eu comecei ali, só que eu acreditava que isso fosse resolver todos os meus problemas, ou pelo menos a maioria deles. Mas não tinha o corte certo, Sim, não tinha técnica na época. Produtos certos, né? Nada disso. Então, deu uma baixada no volume, sim. Porém, eu ainda continuava com ele muito preso. Sim. Porque quando eu prendia, não ficava num formato que eu achasse bonito. Sim. E toda essa questão de adolescência, onde a gente, né, começa com aquela, gosto de estar um menininho. Nunca os menininhos gostavam de mim, Nunca, né? Eu só fiz... Essa questão de ser escolhida por último, pra qualquer coisa, sabe? Tudo isso vem gerando traumas, né? Graças a Deus eu tenho curado todos eles. Mas tudo isso foi me acompanhando, né? Durante a minha vida todinha. E eu acabei, assim, alguns guardando, aonde eu pude guardar, esquecendo, e outros eu fui lidando com eles. Então, se pudesse passar alguma coisa na pele para clarear,
eu teria passado. Sim. Ou tomar alguma coisa pro cabelo já nascer liso, eu teria tomado. Porque é uma questão de, a cada 2 meses, aquele ciclo vicioso de se fazer o processo químico. Sim. Por mais que doa, mas chega um momento que a gente entra no piloto automático. Com certeza. Eu preciso a dor disso. de ter o cabelo liso, de passar pelo processo é menor do que a dor de ter o cabelo enrolado. Isso. Né? Natural. É muito louco. É muito louco. Tanto é que quando eu me deparo com clientes que chegam nessa situação, né, com mulheres que falam, mas o meu cabelo é ruim. Uhum. Mas eu já vou logo, assim, pra quebrar o gelo. Mas ele te bateu? Uhum. Ele já roubou alguém? Matou alguém? Não existe cabelo ruim, né? Então, é uma questão de quebra mesmo, né? De alguns estigmas, de algumas crenças, né? De alguns preconceitos mesmo, que a própria comunidade, a própria sociedade fez com que a gente acreditasse que o erro estava na gente, que o problema estava em nós, né? Sim. E a gente foi se moldando, né? Então, toda essa questão de tratar o meu problema fez com que hoje eu consiga tratar e ajudar outras mulheres que de também novo, tenham né? tudo isso. Eu falo que empreender é você transformar uma crise numa oportunidade. Isso e aí mesmo. Remunerar uma paixão. Sim. Então é exatamente esse processo. Isso. E aí que faz todo sentido. Exato. Né? A gente vê negócios começando todos os dias, né? A gente vê pessoas se inspirando em outras, não vamos falar copiando não, se inspirando em outras todos os dias. Porém, o que diferencia, que vai fazer com que as pessoas vão adiante é a paixão. Total. Porque se for só por dinheiro, a gente não consegue. Porque não é fácil, mesmo você sendo apaixonada por aquilo que faz, não é fácil você todos os dias se levantar da cama bem, né? Querer ir pro trabalho bem. Imagina se for só por dinheiro. Exatamente. Porque tem dia, minha filha, que não tem cliente. E aí? Exatamente. Vai fazer empreender o quê? isso, gente. Não tem dia que não tem cliente. No começo mesmo, hoje, graças a Deus, a gente não passa por isso lá no Império dos Cachos. Mas logo que eu comecei o Império dos Cachos, eu lembro um sábado, eu tinha uma única cliente agendada. E eu, assim, desde essa única cliente, eu ia cedinho. O horário dela, acho que, se eu não me engano, era umas 2 horas da tarde. Mas fui pro salão de manhã, né? Me maquiei, porque eu ia a pé, não tinha carro nessa época, não. Me maquiei, me preparei. Fiquei lá, acho que em rede social, fazendo postagens, enfim. Quando foi 1 hora da tarde, ela mandou mensagem desmarcando o horário dela. Misericórdia. Mas nesse momento, se eu tivesse desistido, se eu tivesse blasfemado, desanimado, porque eu poderia ter ficado em casa, porque sábado, menina, é uma delícia ficar em casa, né? Sem Já dúvida. faz um tempão que eu não fico, mas é uma delícia. Já poderia ter blasfemado, falava, não é mais isso que eu quero, isso não faz sentido pra mim. Eu tinha uma certeza que era o salário da prefeitura, né? Eu tinha algo ali que, não preciso disso de repente. Mas era paixão. Exato. Né? Era paixão, tá tudo bem. Né? E assim, se eu tivesse desistido daquilo, eu não teria hoje as 40 clientes que a gente atende aos sábados, em média. Olha só. Caramba, não é? E me lembrou de uma frase que eu amo, do Michael Jordan. Ele fala assim, errei 9.000 cestas, 300 arremessos, e exatamente por isso que hoje eu tenho sucesso. Isso. Então, imagina se ele tivesse desistido no arremesso, sei lá, 297. Sim. E falado, não sirvo pra isso. Não nasci pra isso. Hoje ele não seria quem ele é e quem ele foi no mundo. E esses erros constroem um bom e excelente profissional. Totalmente. Pode ter certeza que hoje o risco, a chance dele errar uma cesta é muito menor, porque ele Sim. já sabe o lugar, já sabe de onde ele tá, qual que é a força que ele tem que colocar ali para poder chegar na cesta, né? Exato. Então exato. a gente E, Kátia, como isso. foi esse processo de você sair, vamos lá, num sábado de um cliente para hoje 40 clientes, assim? Foi gradativo e boca a boca. As pessoas indicando. Porque na época a gente não tinha essa questão de patrocínio, de anúncio em rede social, não, né? A única rede social que tinha no momento ali era o Facebook. Eu comecei com o meu particular, o meu pessoal, depois que tem uma página, né, pro Império dos Cachos, e ali anunciando, né, então é muito louco, assim, eu vejo as coisas acontecendo, e até hoje eu vejo clientes chegando, a própria Thaís, gente, de onde saiu isso? Porque como essa pessoa me... como que essa pessoa me achou, né? É muito bacana isso. Sim. Então, em princípio, eu comecei a atender as pessoas que eu conhecia, tanto é que essa única cliente do sábado era uma pessoa lá da minha cidade que eu conhecia bastante, há muitos anos. Então, em princípio, começou assim. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, e agora? Quem
Quem que vai me Quem achar? poderá me defender? Como que eu vou fazer com que as pessoas me conheçam, né? E tem uma cliente, a Joana, que é uma graça. Até hoje ela é cliente nossa. E ela é de Jundiaí e foi lá em Louveira, no meu salão. Quando eu vi essa mulher chegando na minha sala, eu falei, não, gente, é Deus mesmo. Porque como que essa mulher saiu de Jundiaí e veio até Louveira para ser atendida por mim, né? E aí depois, nossa, a Joana indicou para um, indicou para outra, tanto que no início, as clientes que eu agendava, eu colocava assim, vamos supor, é a Maria, amiga da Joana. Era assim o nome do contato no WhatsApp das minhas clientes. Aí começou a ter várias Marias, começou a ter várias Thaíses, e aí a gente começou a colocar nome e sobrenome, ter um cadastro dessas clientes, né? Então foi tudo gradativo, e eu acho importante ser gradativo, que tenha sido dessa forma, porque aí a gente consegue sustentar. A base está bem mais estruturada e a gente consegue sustentar. Porque se já tivesse começado ali, lá do alto, eu acho que é mais fácil. Quantos colaboradores você tem? Hoje eu tenho uma equipe, no total, assim, de 15 pessoas. Parabéns. Aí eu tenho também mais uma equipe de bastidores, né? Que são o pessoal do administrativo, tem também os seguranças, tem o pessoal da limpeza. Então, Império, Brasil. É um império, gente. Império, Brasil. É um império. Cara, você falou da infância, né? Eu me lembro, nossa, e isso marca tanto que a gente não faz nem ideia, né? Eu me lembro perfeitamente, assim, quando eu era bem assim, criança ainda, começando a me descobrir como menina e tudo mais, né? 9, 10 anos, sei lá, dos 10, 11 anos. E aí eu me lembro que eu gostava de um menino da escola, e aí eu não sei por que cargas d'água ele descobriu. Acho que eu contei pra uma amiguinha. Alguém errado. Exatamente, descobriu. E aí no dia seguinte ele veio com tudo, falando que a única coisa que eu faria... Você acha que um dia eu ia namorar com você? A única coisa que eu ia fazer com você um dia era te virar ao contrário e varrer essa sala. Porque eu era muito magra e tinha um cabelo cacheado. Sim. E ali, gente, eu chorei o dia inteiro. Isso até Você hoje tinha eu quantos lembro. Anos, Thaís, mais ou menos? Eu tinha uns 11 anos, Sim. assim, sabe? Foi logo um pouco antes de eu alisar igual você ali, Sim. né? Uns 12, 13 anos ali. Mas isso me marcou de tal maneira que era aquela coisa, eu sou... E aí as pessoas começavam a falar que era cabelo de bombril, que eu era uma vassoura, porque eu era muito magra e o cabelo cheio, né? Então se virasse ao contrário, varria a sala, aquelas coisas. E a criança é cruel, né? Muito. Não tem filtro. Não. Pensou, falou. Pensou, falou. Isso. E a gente não faz ideia de como isso marca a vida daquele todinha, adulto. Todinha. Daquele adulto. E aí, igual você, fiquei lá torcendo uma vida inteira pra alisar o cabelo e fiquei escrava desse alisamento uma vida toda. E quando eu entrei pra aviação, com 18 anos, né? Eu falava assim, nossa, eu passei ainda uma época sem alisar, eu fazia só aquele relaxamento, que abria os cachos. Isso. Né? Mas eu detestava. Eu detestava, vivia com o cabelo preso e tal. E assim que eu entrei na aviação, eu tinha que ter uma escolha. Para eu ter o cabelo solto, precisava ser Chanel. Ou se ele fosse maior, eu tinha que prender. E eu falava, como é que eu vou ter cabelo Chanel se meu cabelo é cacheado, vai ficar desse tamanho na minha cabeça ali naquele momento. E não podia ter cabelo, olha só, não podia ter cabelo cacheado na aviação. Eu lembro disso. Solto, tinha que prender. Tinha que prender. E aí eu passei ali 1 ano, 2 anos com o cabelo preso naquela redinha e tal, mas aquilo me incomodava, eu não gosto de nada na minha cabeça assim muito tempo, porque eu passava horas, né, com o cabelo preso. E aí, até que um dia eu falei, eu vou então alisar e vai ficar Chanel. E ficou Chanel por 20 anos, né? Ficou Chanel ali a vida toda. E eu achava lindíssimo, maravilhoso. Era o cabelo dos sonhos que eu queria. Sim, prático. Prático, rápido, eficiente. Eu ia lá. Mas até que um dia, né, eu engravidei. E é engraçado que inconscientemente, né, o preconceito tá dentro da gente. Sim. Não tá só quem tá fora, mas tá dentro da gente. Porque a gente foi criada assim. Sim. E aí eu me lembro que eu ficava assim pensando. Eu nunca falei, eu acho, mas isso passava na minha cabeça assim. Por quê? Porque a minha mãe é branca, né? Minha mãe é branca, olhos claros. E a minha família da minha mãe toda... E eu falava, pra quê, gente? Que a minha mãe casou com meu pai. Eu fiz essa pergunta pra minha mãe. Fiz. Olha que loucura. Por que você casou com meu pai? Porque pra mim a culpa de eu ter aquela cor era dele, aquele cabelo era dele. Exato. É muito triste. E aí eu falava assim, e olha só, inconscientemente, acho que eu nunca te falei isso, mas eu falei assim, eu vou casar com um branco, porque eu vou reverter. Não quero sofrer mais. Triste. Foi intencional, amor. Estava em um dos critérios. Olha só os critérios. Cara, mas eu pensei nisso. É triste demais. Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu peço perdão a Deus, assim,
porque é um pensamento retrógrado, fruto de crença. Sim. Mas é bom a gente falar, porque às vezes isso está tão entranhado na mente, no coração das pessoas, não tem coragem de externar isso, Sim. mas isso é uma dor, cara, Sim. real. E nós temos uma questão, né? Que a gente vive num país racista que não aceita que é racista, então é difícil você tratar um doente que não aceita que está doente, precisa de ajuda, precisa de tratamento. E ser negro nesse país dói. Sim. Dói demais. Então, o que a gente pode fazer para mudar as características, muitas pessoas fazem. E até hoje. Exato. Inconscientemente. Não é, eu vou alisar total. porque... Não, é inconscientemente. Muitas pessoas, às vezes, não detectaram isso ainda na vida. Eu falo que avancei muito depois que eu conheci o Wagner, porque ele trouxe para mim uma visão muito diferente do que eu tive na minha infância. Olha só. Eu cheguei a acreditar, olha só que absurdo, né? Que não existisse racismo. Que as pessoas se vitimizavam, que de repente, sei lá, tudo bem, morre-se muito mais pessoas pretas do que brancas nesse país, mas pra mim estava no lugar errado, na hora errada, sabe? Nunca acreditei que fosse por conta disso, mas com todo o contexto daquilo que eu fui criada. Sim. Né? É muito complicado tudo isso. E aí eu vi algumas primas minhas falando assim, nossa, eu não sou negra, eu sou morena. Exatamente. Né? Nossa, isso é aquilo. E primas que são mais retintas do que eu, né? Então, que se o IBGE passou na casa delas e perguntou, ela vai falar parda ou até mesmo branca. Que dói pra ela falar que é. Então, é muito difícil a gente lidar com tudo isso no dia a dia e a gente começar a sair dessa bolha, né, daquilo que a gente acredita, e a gente vê que a realidade não é tão assim. A gente não pode se vitimizar, ficar só ali, ai, coitada de mim, ó céus, ó vida. Exato. Não. Mas trazer essa base, olhar, não é legal isso. Vamos mostrar para as pessoas que eu me vejo muito nesse papel de trazer para minhas clientes essa visão. Né? Não de uma forma que a pessoa vai sentar na minha cadeira e eu já vou começar a falar, isso aqui que a pessoa, que se você falar tal coisa, você está sendo racista, se você fizer tal coisa, você está sendo racista. Não. Mas as oportunidades que eu tenho, eu aproveito para abordar o assunto, para que a pessoa consiga se ver, de repente, se ela faz aquilo, ela não precisa falar ali para mim que ela faz, mas começar a mudar. Porque eu estou num papel privilegiado, né? Num país onde o racismo é estrutural, eu tenho vantagem. Total, sim. Né? As pessoas precisam de mim para embelezar, para ficar bonita, para entender o cabelo delas. Então, elas me aceitam naquele momento. Então, eu aproveito esse momento de fala, de autoridade, naquilo que eu posso e coloco. Porque a gente precisa começar a mudar isso. Cara, e você faz isso de uma forma magistral. Acho que talvez você não tenha ideia, assim, sabe? Eu já tô aqui, assim, apaixonado. Porque, olha só, porque ele participou desse processo de retorno. Sim. Eu não me lembrava mais como era o meu cabelo. Não fazia. Eu nunca tinha visto. Sim. Nem foto, não queria nem ver foto, nada. Eu não e lembrava. mesmo se tivesse foto, seria, Thaís, eram diferentes, porque a gente penteava o cabelo com ele seco. Era relaxado, tirava era toda a todo... forma, né, transformava todo, né, frisava esse cabelo. Então, a gente via um cabelo muito armado, muito volumoso. Sim. Não era bonito. Não. A gente quer ver aquela foto pra quê? Exato. Não é? E aí, eu me lembro que pandemia, salão fechado, a última coisa que abriu foi o salão, né? Sim. E aí, o Pedro, já vindo numa onda de... A gente veio pra Jundiaí, e quando a gente veio pra Jundiaí, é uma cidade italiana, Sim. a escola dele só tinha ele de preto. Sim. E aí, eu falei, bom, das duas, uma. Carioca, preto. Ou as pessoas vão amar, Exatamente. ou vão odiar. Ou as Ele meninas vão... Isso. É isso Foi as mesmo. duas, uma. Eu falei, a gente precisa ficar de olho pra entender qual o caminho que vai tomar. Sim. E assim, graças a Deus, o Pedro, ele é uma criança incrível, assim, ele fez amigos muito rapidamente, ele nunca sofreu preconceito, graças a Deus, assim, não que a gente saiba ou que tenha participado, mas ele entrou numa onda de falar assim, mãe, eu queria tanto ter o meu cabelo na testa. Sim. E aí eu falava assim, o que é cabelo na testa? O que é cabelo na testa? Que é tipo franja? Eu fazia louca. Sim. Aí ele falava assim, não, eu queria fazer aqui assim, ó, com o meu cabelo. Ai, pra te dar de lá. Aí eu, filho, olha só, você não vai fazer isso com o cabelo, não. Não tem como. E na época, o cabelo dele era bem baixinho, assim, né? Mas eu te confesso que eu levei um tempo para...
eu não estava entendendo o que ele queria dizer. A gente levou um tempo para entender. Eu disse, mas por que ele está falando? O que é exatamente isso? Que Quem que ele viu que é assim? Uns 8 aninhos, sabe aquela coisa? Cabelo na testa. Até que eu percebia, ele falava assim, todos os meus amigos têm cabelo na testa. Que era aquele cabelo franjinha, sabe assim? E cuiazinha, bem lisinho, tudo lourinho. E aí eu falava assim, meu filho, não tem como você ter esse corte de cabelo. Não dá para o seu cabelo ficar fazendo isso. Fazer assim, pra sair. Mas o seu cabelo é lindo, papai do céu que fez, não sei o quê. E aí eu desconversava, passava. E aí passava um tempo de novo. Mãe, eu quero alisar o meu cabelo porque eu quero ter cabelo na testa. E eu falava, não, seu cabelo é lindo, não vou fazer isso nunca, não sei o que, passava. Até que chegou uma hora, ele me botou contra a parede. Ele chegou pra mim e falou assim, se o meu cabelo é lindo e puxou o seu, por que você alisa? Sim. Aquele dia. Isso aí acaba com a gente. Kátia. Eu cortei todo o meu cabelo logo ali no início pra eu não ouvir essa frase. Ouvi, doeu. E eu fiquei mal. Porque veio num flash toda a minha infância na minha cabeça. Sim. Pandemia, salão fechado, já tava com uns 2, 3 dedos de raiz, já aquele negócio que a gente sabe. E eu falava assim, cara, eu preciso escolher. Porque qual é o exemplo que eu tô dando pro meu filho? Porque eu tô falando pra ele fazer uma coisa e eu tô fazendo outra. Ele me vê todo dia blasfemando no meu cabelo. Esse cabelo assim assado, esse cabelo não tem jeito, esse cabelo duro, esse cabelo não sei o quê. Todo dia ele me via penteando o cabelo e reclamando do meu cabelo. Sim. E como é que ao mesmo tempo eu falo que o cabelo dele é lindo? Se o cabelo dele é igual ao meu. Não faz sentido. Eu me senti uma fraude. Sim. Eu não conseguia nem dormir. E aí eu tava com aquilo internamente na minha cabeça. Eu nem falava pra eles, mas aquilo tava me corroendo por dentro. Sim. Até que um dia começou aquela coisa. Abre ou não abre o salão? Vai ou não vai? Aí eu comecei a pesquisar. Cara, deve ter algum lugar aqui que seja especializado nesse negócio de cachos. Porque eu não sabia nem o que era, como é que cuidava, o que eu tinha que procurar. Até que eu vi Império dos Cachos. Olhei umas fotos e falei, olha, gostei. Imagem é tudo, né, amiga? É tudo. Imagem é tudo. Aí eu fui lá na Kátia. Eu me lembro desse dia até hoje. Não, eu saí de manhã e voltei outra pessoa. E a Kátia, ela foi de uma empatia, né? Você foi de uma sabedoria, de uma leveza, de uma calma, né? Pra me acalmar ali. Eu tava ali me segurando angustiada, pra não querer morrer, né? E eu cortei tudo de uma vez. Sim. Lembra? Tinha 2 dedinhos assim. Me lembro. A gente fez um corte super radical. Foi super radical. Eu me vejo muito em todas as clientes que chegam ali. Porque muitas chegam exatamente nessa situação. E a mulher tem muito medo ainda do cabelo curto. Né? Talvez ali a questão da pandemia tenha te ajudado a tomar essa decisão, né, de cortar tudo. Mas a mulher, ela tem essa questão de, é curto, é feio. É curto, é masculino. Né? E mal sabe que o que dá nó na cabeça das pessoas é ver uma mulher de cabelo curto de vestido. Exato. Né? Porque traz uma feminilidade tão assim, que não é óbvia, né? E é aí que desperta todo aquele interesse da pessoa se surpreender e falar, nossa, uau! E hoje, né, com todo o estudo que eu trouxe nesse período, a gente cria cortes, né, de acordo com a personalidade da pessoa, trazendo o melhor da pessoa para poder favorecer, para poder dar dicas, porque na época que eu cortei meu cabelo, eu nem brinco eu usava. Não fazia uma sobrancelha, nem nada, né? Então, aí, eu já dou dicas. Teve uma época que acabaram todos os brincos, mas eu deixava uma caixa de brincos lá. Mesmo? As pessoas que tiravam toda a química, eu sempre dava um brinco. Faz foto com esse daqui. Olha só. Que não sei o quê. Porque as pessoas não tinham esse preparo, né? Porque tá acostumado a se esconder, muitas vezes. Então, usa um brinquinho menor. Não que seja errado usar um brinco menor, mas para mostrar mais e não chamar tanta atenção pro cabelo curto, vamos nos acessórios, Exato. Né? Então, eu acabo dando até mesmo essas dicas para as pessoas. Não, e eu me lembro que naquele dia eu saí do salão pensando assim, meu Deus, que merda que eu fiz. Agora eu já fiz? Eu não posso colar de novo. Eu fui chorando até em casa. Quando eu cheguei, os dois na sala, assim, vendo TV, eles ficaram assim, microsegundos, paralisados, assim. Daqui a pouco os dois juntos. Meu Deus, você tá linda! Isso Nossa, faz toda a diferença. cara. Faz toda a diferença pra gente. Lembra? E aí o Pedro veio e me deu um abraço tão genuíno que eu chorei. E nunca mais foi um dia Pedro fabuloso. foi. Nunca mais o Pedro falou nada, que ele ama os cachos dele, ele cuida, que você não faz ideia. Sim. Pedro, ele entende tudo dos cachos, sabe que os produtos pra curvatura dele, sabe fazer dedo, mãe, faz dedo liso, não sei das quantas, sabe tudo
porque ele começou a se interessar por esse assunto. Sim. E aí ele ama, porque os amigos, ele é o diferentão, né? Sim. Até hoje ele é o diferentão. Isso. E os amigos falam, Pedro, eu amo os seus cachos. E ele Isso. fala, mãe, a Valentina disse que o meu cabelo hoje estava maravilhoso. As Valentinas amam e É. os Enzos querem igual. Exatamente. Ele virou a sensação total. E assim, pra mim, isso é um alívio. Isso. De falar, meu Deus, meu filho não vai passar, não vai ter Aquela frustração. aquela frustração que eu tive, é, sabe? é. E ao mesmo tempo, é como se eu retornasse pra mim, foi um retorno, Sim. mostrasse pra mim exatamente quem eu sou, para o que eu fui criada. Sim. E, cara, isso mudou completamente a minha visão sobre mim e sobre o mundo. Isso. Entendeu? É isso mesmo. Pode parecer um simples corte de cabelo, mas é infinitamente além disso. Vai As pessoas, além. as pessoas falam, o que eu mais admiro em você é a sua autoconfiança. Eu falei, você pode ter certeza que o meu cabelo tem grande parte nisso. Eu falo isso muito da minha vida. E assim, a gente só muda de endereço. Todas as cacheadas né? que passaram por esse processo de alisamento, a gente só muda de endereço e alguns detalhezinhos da história. Porque a história vai se repetindo, né? Uhum. Então, é exatamente isso. O motivo da minha vergonha antes é o meu maior motivo de orgulho hoje. Uhum. Né? E é através disso que eu acabo conseguindo alcançar outras pessoas. Porque essa questão do filho, né, em algum momento da vida da mulher, faz a diferença sim. Uhum. Porque é um amor que é maior além, às vezes, né, do que é o que a gente tem pela gente mesmo. Então, para que eles não sofram, a gente muda, a gente opta por mudar. Eu só tomei essa pra ser atitude por causa dele. referência. Com E desde certeza. pequenininha eu falo pra Heloísa, você é linda, seu cabelo é lindo, sua cor é linda, Uhum. desde pequenininha. E aí um dia ela falou pra mim, mamãe, por que você fala isso pra mim todos os dias? Uhum. Aí eu falei pra você não acreditar quando falarem que você não é. Uhum. Porque vão falar. Vão falar. Vão falar. E aí, quando chegou esse momento de falar, né? Eu tinha toda a minha história ali de criança, que eu chegava na minha mãe, chorando. Mãe, as crianças não querem brincar comigo, Uhum. porque eu era a única criança negra da escola. As crianças falam que eu sou feia, que meu cabelo é feio, que é isso, que é aquilo. A minha mãe não teve uma criação de empoderamento. Uhum. Então, minha mãe me ensinou aquilo que ela foi ensinada. Perfeito. Então, ela falava, você tem que ficar longe deles. Uhum. Né? Tipo, meio Se que me esconde. esconder. Fique longe deles. Ela queria me proteger, mas dessa forma. Ela não Uhum. falava pra mim que eles não poderiam fazer isso comigo, Uhum. que o problema não estava em mim. Então, eu tive que criar isso em mim, né? Toda essa consciência para poder preparar meus filhos, para que eles pudessem lidar com isso no momento que, de repente, se deparasse com Mas uma isso que questão é dessa. o legal, né? Você... da forma que você está falando, a sua mãe inconscientemente tentava te proteger, Sim. que é o que a gente faz Que a gente faz como sempre. pais, Isso, né? isso. Mas você foi buscar, foi além, você quebrou um Paradigma. elo, um paradigma. Para né? que não se repetisse a história. E veja bem, assim, ó, o impacto que você trouxe. Isso reverberou na minha casa, porque eu ali... É difícil me colocar numa situação, Sim. porque não sou eu, é uma Isso. relação dele com ela, Isso. e é uma relação pessoal, de exemplos pessoais deles. Sim. Então, é muito difícil eu me colocar Nesse lugar. nesse lugar, é muito difícil de eu emitir uma opinião, e do outro lado é muito... É um pavor, porque eu quero ajudar e não sei sabe como. Então, Sim, sim. cara, e assim, eu hoje, isso tem o quê? Uns 8 anos? 7, 8 anos, mais ou menos, né? E quando eu olho para o Pedro hoje, aquele movimento naquele sábado, cara, representou algo muito grande, porque eu vejo isso Não, nele. ele tinha 8 anos, foi na pandemia. Fazem então agora era- 4 anos, É, 3 fazem anos e pouco. isso. 4 anos. É. Então, assim, foi um salto muito grande nesse Sim. sentido de autoaceitação, Sim. de autoestima, de Isso. fato. A questão da estima é fundamental. Eu falo que a Kátia Crespa é muito diferente da Kátia Lisa. Uhum. A Kátia Lisa aceitava muitas situações Uhum. para não criar controvérsias, para não se destacar diante de qualquer pessoa, para não... Enfim, eu aceitava. Quando eu fui para Kátia Crespa, então hoje eu me posiciono. Uhum. Sou uma pessoa fleumática, não gosto de debate, não, sabe? Isso me incomoda bastante. Se eu puder Aham. fugir de uma discussão, eu vou embora. Uhum. Mas eu consigo me posicionar, consigo falar, isso eu não gosto, tal coisa eu não quero falar, Uhum. né? Então, eu coloco muito mais as minhas vontades, aquilo que eu quero de fato, e
as coisas acabaram ficando mais fáceis para mim, em todos os sentidos, sabe? Em todos os sentidos mesmo. Mas é essa mudança, é essa chave. Né? Então, uma pessoa, o cabelo tá desse tamanho. Hoje eu quero cada vez mais volume. Né? Antes, não, eu queria cada vez mais baixo para chegar num lugar e ninguém me perceber. Mas hoje é isso, a questão da estima. E é bacana quando a gente enxerga dessa forma e não como alguém querendo se aparecer mais do que ninguém, não. É porque a gente foi tão polida, podada, né? Exatamente. Sim. Então, hoje a gente quer mostrar que a gente tá aqui. Exatamente. Né? Que a gente tem o nosso lugar e que o nosso valor é infindável, insondável, inestimável, né? Agora, assim, queria trazer agora para o negócio, Império dos Cachos, porque é um lugar que eu vou te falar um negócio pra você. Você tem noção do quanto é diferenciado? Menina, eu tive recentemente. Meu Deus, você não tem noção, um dia eu vou te levar lá. Eu tive recentemente. A gente foca muito na questão da experiência do cliente. Exato. A gente quer um lugar bonito, a gente não para. Então, a gente agora já tá fazendo outras mudanças lá no espaço, trazendo um espaço dedicado só para terapia capilar, um lugar bem bonito, parecendo com um consultório. A gente está trazendo uma mudança na mobília, está fazendo uma sala privativa para eu fazer meus cortes, né? Para ficar uma coisa diferenciada. É um espaço muito bonito, a gente entrega um chocolate para o cliente, com o nome do cliente assim que ele chega. Não, gente, é surpresa atrás... Junto com o café, tem uma... Junto com o chocolate, além do nome, tem uma frase, né? Motivacional, inspiradora. Junto com o café, a gente serve um cookie, né? Uma coisinha gostosa para a pessoa se sentir especial. Porque, de fato, todo mundo que chega ali é especial. A gente quer que todo mundo se sinta muito bem-vindo no nosso espaço. E eu percebo que isso falta em muitos lugares, né? Além disso, a paixão por aquilo que faz. Então, hoje eu também educo outros profissionais, né? Ensino outras pessoas a cortarem o cabelo cacheado. E uma das coisas que eu sempre toco, que eu sempre faço questão de que as pessoas saibam, é o respeito pelo cliente, pela vontade do cliente e pelo cabelo do cliente. Então, eu já cheguei em lugares, em salões convencionais, onde a pessoa chegava para mim e falou: meu Deus, tomou um choque? O que é isso? Meu Deus do céu, como que você saiu com esse cabelo pra rua? Que bucha! Nossa, é muito cabelo que você tem, amanhã não aguento de dor no braço. E aí eu falo, gente, a culpa não é do cliente de ter muito cabelo, não é uma questão que a pessoa escolhe ter muito cabelo, né? Então, quando a pessoa chega com muito cabelo lá pra mim, eu abençoo a vida da pessoa, falo, nossa, graças a Deus você tem bastante cabelo, pronto, né? Não tem essa questão de ficar reclamando. Gente, eu acho isso muito falta de educação mesmo, sabe? Não tem por que fazer isso. E a pessoa se sentir especial, se sentir parte daquilo. Então, toda a nossa equipe tem cabelo cacheado. Não, é a coisa mais linda, assim. É um lugar que você entra, você não quer sair. E as pessoas reparam isso. Falam, nossa, que todo mundo tem cabelo de vocês, é lindo. Então, e pra mim foi um choque muito grande, porque eu acho que tudo parte dessa tua busca por empoderar as outras pessoas, né? Por mostrar o valor das outras pessoas. E você vê isso no detalhe do detalhe ali. E eu sou uma pessoa muito detalhista, porque eu trabalhei numa empresa aérea. Trabalhei numa primeira... São detalhes também. Nossa, primeira classe, uma vida. Então, pra mim, eu tenho uma régua muito alta de atendimento. Sim. Claro que eu não fico saindo reclamando de tudo quanto é lugar, porque senão eu não ia viver. Sim. Mas é muito diferenciado. E sabe onde... claro, desde a hora que você chega, você já tem... A pessoa já te atende na porta, já te chama pelo nome. Elas ficam em pé já pra poder atender. Já ficam em pé, te levam na cadeira, te dão esse café com chocolate, uma frase com seu nome. Então, são coisas que, assim, a cada minuto você é surpreendido. E eu acho que, não sei se você tem consciência, mas desde que a pessoa entra até ela sair, essa jornada do cliente, ele vai tomando consciência, ou ela vai tomando consciência do poder que ela tem, do valor que ela tem. Porque em nenhum outro lugar ela teve esse tratamento. Exatamente. Entendeu? Então, quando... Eu falo por mim, que eu sou cliente, né? Então, assim, é como se o tempo todo alguém chegasse pra mim e falasse assim, você é especial. Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá aqui. Olha, parabéns por você ser tão linda. Olha esse cabelo. Cada pessoa que tem contato com você te traz um carinho, um afeto, seja com uma palavra, um sorriso, de olhar e ter presença plena e ouvido atento para ouvir o seu problema, para ouvir a sua história, para ouvir o que você tem para dizer. Então, isso para mim foi incrível. Ai, que bom que você teve essa percepção. Total. Fico feliz. Agora, o creme de la creme pra mim, você não sabe o que foi. O quê? Nem eu falo. Foi no dia seguinte.
quando eu recebi uma pesquisa de satisfação. É Ali importante. acabou. Falei, agora acabou. Falei, que salão é esse? Que manda uma pesquisa de satisfação. E aí, quando eu abri a pesquisa, primeira pergunta, sabe o que era? Você foi chamada pelo nome? Te deram um sorriso? Eu falei, não é possível. Te receberam com um sorriso? Eu falei, não é possível. Não é possível. E aí eu fui revivendo aquilo que eu vivi no dia anterior para poder responder. E eu falei, gente, não é possível, cara. Porque é aquela coisa, eu fui para Campinas, então hoje eu moro em outra cidade, e eu sofri muito de ter que falar assim, caraca, eu vou ter que procurar outro salão, gente. Sim. Porque assim, essas coisas têm que ser prático, rápido. Sim. E ok, encontrei até um salão que se assemelha bastante lá em Campinas, mas Sim. vou te falar que se assemelha. Não chega. E aí eu tô assim, e o tempo todo eu fico pensando assim, não, cara, eu vou marcar Já é no pra Império. você abrir uma franquia Sim, lá. a gente tem também em nossos projetos para os próximos anos ter mais 2 unidades Nossa, na região mesmo, para que a gente também possa estar. Aham. Né? Eu não quero Tá longe. Isso. Colocar longe do pé. A gente já teve, no momento de pandemia, a ideia de franquear. Então, nós fizemos toda a nossa padronização, fizemos toda a documentação, nós temos a documentação, mas a gente acabou revendo tudo isso, eu e o Wagner, porque é assim, nós sofremos hoje, em alguns momentos, para poder conseguir mão de obra. Uhum. Não precisa ser especializada, mas precisa ser humanizada, porque a gente forma essas pessoas. Eu faço questão, inclusive, de formar, porque a gente já teve experiências de profissionais que vieram de outro salão, já do meio da beleza, mas tem os vícios, né? E como é muito diferenciado, acaba tendo uma certa resistência. E isso não é legal, acaba tendo reflexo no atendimento. Uhum. Então não tem problema, não precisa ser especializado, mas precisa ser humanizado. E se a gente sofre aqui, imagina os nossos franqueados. Então, para dar esse suporte, para não perder a essência, então a gente optou por ficar só com unidades próprias mesmo, para que a gente consiga manter o nível, né, de atendimento e essa questão toda, né, da experiência do nosso cliente. Porque é muito, muito complicado essa percepção mesmo de que a gente chegue num lugar e se sinta muito bem-vindo, se sinta acolhido, né? A gente tem caixa de lenço em todas as cadeiras lá, porque se a pessoa precisa chorar, tem onde enxugar as lágrimas. É loucura, cara. Eu nunca vi um negócio tão assim. É pensar realmente em todos os detalhes da jornada do cliente. O que o cliente pode fazer e como eu posso surpreendê-lo antes, né? A gente fala muito na aviação. Você tem que superar as necessidades do cliente. Surpreendê-lo no detalhe. Isso. Então, é muito potente isso. Como é que veio? Como é que você pensa nessas coisas, assim? O Wagner me ajuda muito, né? O meu marido me ajuda muito. E a gente tem das vivências que nós tivemos em alguns lugares onde a gente foi bem atendido e não foi bem atendido, a gente traz isso, o que a gente quer que as pessoas sintam quando tá ali no Império dos Cachos. Então, isso desde o início. Eu falo que já foi mais, viu, Thaís? Porque quando era lá em Louveira, então nós servíamos suco de maçã para todos os clientes, cerveja para os maridos que ficavam aguardando. Então, tinha essa questão de ter um espumante. Só que daí foi a questão da escala, né? Foi crescendo e a gente acabou reduzindo alguns mimos, né? Mas a gente sempre se preocupou com o acompanhante, de ter um espaço bacana, com Wi-Fi, com banheiro acessível para a pessoa que está ali aguardando, um café ali para a pessoa, uma revista, alguma coisa assim, para esperar, para que não fique pressionando aquela pessoa que está lá dentro em atendimento, tendo a sua experiência. Então, a gente pensa desde isso também. Quando a gente foi escolher o local, a gente queria um local de fácil acesso, para quem vai de ônibus, para quem vai de carro, para quem, sabe? Para que tivesse essa questão da acessibilidade. Então, a gente tem a rampa, tem alguns degraus, mas a gente pergunta no agendamento se a pessoa é portadora de alguma necessidade especial, e aí a gente tem o acesso para essas pessoas, se precisar. Às vezes vai com carrinho de bebê, também tem um outro acesso para poder entrar no salão e não ter nenhuma intercorrência. Então, para a gente é importante essa experiência como um todo mesmo. E a questão da pesquisa de satisfação, ela veio no momento onde eu vi assim, ninguém reclama? Não é possível, né? Porque eu estudo muito essa questão de relacionamento com pessoas, e aí eu descobri que
a maioria das pessoas não reclamam, né? Mas é porque, de repente, ela não quer ser a chata, ela não se quer... indispor. Ou não tem um canal para que ela possa fazer isso, de repente ela não sabe. Mas a pessoa que não reclama, ela também não volta, né? E ela fala para outras pessoas que ela não foi vira legal, um não fala para detrator. você, né? Então, normalmente ali ela fala para 11 pessoas. Então, né, de repente, 10 pessoas vão ser mais de 100 pessoas que são advertidas que aquele lugar ali não é legal. Então, é legal falar pra gente mesmo. Tá essa oportunidade, porque eu vejo que o cliente que reclama, ele tá te dando uma segunda chance, ele ainda acredita em você. Então, acaba que o cliente que reclama ou faz alguma observação lá, ganha um tratamento. Não sabem, a gente não fala. Mas acaba que a pessoa que manda uma mensagem, aconteceu isso durante uma estadia, que eu não achei legal, vejo que poderia melhorar tal coisa. Enfim, a gente acaba oferecendo que essa pessoa volte, a gente... né, dar um tratamento para a pessoa, até mesmo como gratidão, e para ela voltar e ter uma outra experiência, né? Para ela poder perceber que a gente é capaz de fazer mais do que aquilo que ela percebeu naquele momento. Então, eu vejo muito, de uma forma muito carinhosa, essas pessoas, não vejo como um cliente problema. Claro que existem pessoas, alguns clientes que devem ser demitidos mesmo, mas a grande maioria ali a gente toma como algo super positivo, assim. As pessoas que reclamam, elas estão dando oportunidade pra gente melhorar. Perfeito. A gente não achar que a gente tá abafando, porque é isso que eu acredito. Hoje, eu sou melhor do que eu era ontem, mas amanhã eu vou ser melhor ainda. Perfeito. Então, toda essa questão contínua, né, de melhoria, faz parte de ouvir as coisas que não são tão legais de ouvir, né? Sim. Então, existem formas, e a partir do momento que eu criei isso, né, que eu tenho um negócio, quando eu vou em algum lugar que eu não sou bem atendida, eu também me posiciono de uma maneira certa, com a pessoa certa. Né? Não adianta ficar reclamando com alguém que está do meu lado na recepção. Atrasou meu atendimento. Exato. Não, tem que reclamar para quem, de fato, vai resolver o meu problema. Então, a gente aprende a ter outra visão e dá oportunidade. Como a pessoa vai lidar com isso, porque não é todo mundo que sabe lidar com isso, aí vai dizer se eu vou voltar naquele lugar ou não. Perfeito. Outra coisa que me chama muita atenção no Império é a qualidade e acho que a competência dos profissionais. Sim. E aí, eu queria muito que você trouxesse, assim, quais são as boas práticas? O que você faz que a galera pode, sei lá, replicar? Porque é muito diferenciado, assim, Sim. Né? A gente tem uma equipe hoje bem reduzida em relação ao que a gente já teve. E a gente começou a peneirar, né, os bons profissionais. E... lá, as pessoas não fazem de tudo um pouco. A gente capacita a pessoa para fazer aquilo muito bem. Então, quem faz coloração, ela só vai fazer coloração, ela não vai cortar cabelo. Então, quem faz tratamento, até corta cabelo, mas a gente tem as pessoas que são especializadas em tratamento. Quem faz terapia capilar. Então, a gente é importante que a pessoa seja muito bom naquilo que ela faz. Especialista. Especialista naquilo que ela faz, porque quem faz de tudo um pouco não é bom em nada. Eu acredito Concordo muito nisso. Plenamente. Eu até aprendi tudo, comecei ali na base fazendo tudo, mas era uma escala bem menor de atendimentos. Sim. Então, eu sei fazer cor, eu sei fazer mechas, eu sei fazer corte, eu sei fazer tratamentos. E eu acabei, num momento... Foi difícil, não foi fácil, não. No momento que começou a chegar pessoas para minha equipe, eu tinha uma grande dificuldade de acreditar nessas pessoas. Então, para mim, ninguém ia fazer tão bem quanto eu fazia. É o lance do controle que a gente estava falando antes. Isso, né? O funcionário principal da empresa, né? E aí, assim, com o Wagner, a gente acabou tendo muita discussão em relação a isso, porque eu ia embora exausta no final do dia, e ele falava que quem tem que estar exausto assim são eles, não é você. Você acaba virando o gargalo da sua própria empresa. Isso, dependendo da cliente que chegava, eu falava, não, deixa que esse aqui, eu até atrasava a minha agenda, para eu poder lavar aquele cabelo, porque eu acreditava que eles não iam saber fazer. Olha só. E aí chegou um momento que ele falou, não, então ou a gente demite todo mundo, e a gente fica num espaço menor, só você atendendo, sei lá, 5 pessoas por dia, ou senão a gente não consegue crescer. Aí você teve que escolher qual dor que você queria passar. Exatamente. E tanto uma quanto a outra não é fácil.
E aí foi quando a gente começou nos treinamentos. Então, hoje eu tenho ali um profissional que treina, mas no começo fui eu que treinava todo mundo. Essa função dentro do seu Isso, time. ele tem a função, ele é cabeleireiro também, mas quando entra um profissional novo, ele que dá o treinamento de atendimento, né? Então, desde lá chamar o cliente, tem a gerente que faz isso, desde lá chamar o cliente, passar pela anamnese, orientar o cliente, as palavras certas que se fala, né? Tudo isso tem um profissional que faz. Depois, no atendimento em si, de mão na massa, pegar produto, lavar, explicar para o cliente o que você está fazendo, porque a gente gosta muito de conversar com o cliente nesse sentido, né? Olha, agora a gente vai lavar o cabelo, é assim que você vai lavar em casa, essa quantidade de produto que você vai utilizar. Nesse momento também tem a questão da venda dos produtos, porque nós usamos os produtos que nós vendemos, né? Sim. Então, tem essa oportunidade também do cliente. E então tem um profissional que faça isso. Eu dou atendimento, eu dou treinamento para minha equipe na questão da paixão. O porquê que o Império dos Cachos existe. Cultura. Faz cultura. Né? A questão da nossa visão, missão, valores, a cultura da empresa, porque é importante, antes não tinha isso. E aí eu falei, não, mas eu preciso das pessoas apaixonadas por esse lugar, entendendo o porquê que existe. Não é só para cuidar de um cabelo cacheado, é a pessoa que é cacheada que é cuidada aqui. Eu preciso que essas pessoas tenham essa paixão, a mesma que eu tenho. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu também separo um momento. Quando a gente tem, agora a gente está com 2 pessoas entrando para a equipe, então a gente já está vendo um momento, que provavelmente vai ser no início da próxima semana, onde eu vou sentar com elas e apresentar tudo isso, e aí segue o fluxo. Então, essa questão do treinamento é fundamental, acreditar na equipe é fundamental, saber que a partir do momento que você tem a pessoa engajada com aquilo, acreditando naquilo, dificilmente vai dar errado. Exatamente. Eu me pego em vários momentos ali, ouvindo eles falarem palavras que eu falo. Eu falo, são uma monte de extensão da Kátia. Parece que sou eu que tô falando. Eu acho o máximo aquilo. Eu acho o máximo. E muitos que estão ali eram clientes que, nossa, gostaram do ambiente. Sábado mesmo nós tivemos uma cliente assim. Ela comentou com o Juan, falou, nossa, que delícia, eu quero fazer parte dessa equipe, né? Então, eu acho legal isso, a pessoa que está ali ter essa visão de que é um lugar legal, de que pode querer fazer parte daquilo. Confiar a tal ponto de querer fazer parte. E ela, inclusive, falou pro Juan, falou assim, mas eu não sei cortar cabelo, eu não sei fazer nada, eu não sei. Aí ele falou, não, mas eu também não sabia, né? E aqui a gente faz até questão que não saiba, porque a gente quer formar você. Então, é isso. Nossa, fantástico. Eu acho que você trouxe coisas muito importantes e que muitas das vezes o empresário esquece. Que é a importância do treinamento. E eu acho que o treinamento... Eu falo que existe um princípio da liderança que chama o princípio do TNT. Ou seja, o treinamento nunca termina. Sim, nunca mesmo. Inclusive o nosso. Cara, nunca termina. Então, ter essa visão de liderança, né? Da importância do treinamento. Acho que a importância de dividir a cultura da tua empresa com teus funcionários, porque é você tirar a paixão do teu coração e colocar no coração deles. Sim. Né? Muitas das vezes eu pego, assim, empresários e eu dou mentoria e tudo mais, e aí eu pergunto, quantos deles conhecem a sua história? E aí, às vezes, falam, nossa, nenhum. Ou só o mais antigo, que é o fulaninho de tal. Aí eu falo assim, como você quer que eles vistam a camisa da tua empresa, como se fala? Que eles te admirem. Que eles te admirem, que eles sabe, tenham a atmosfera desse lugar. Se eles não sabem a história do dono desse lugar. Por que isso aqui foi criado? Para o que isso aqui foi criado? Como foi criado? Você precisa dividir a sua história. E aí faz toda a diferença. Porque aí ele te olha como alguém humano. Isso. Vulnerável. Isso. Que teve suas dores, que transformou suas crises numa grande oportunidade, porque senão eles te olham muito distante, né? Ele fala, nossa... Se conecta, né? Isso. Conecta total. Eles veem que é possível crescer, se desenvolver, ter sucesso. Sim. Nossa, fantástico. E o bacana é quando eles olham com admiração e não com inveja. Totalmente. Né? Porque eu vejo que chegam também essas pessoas, né? Mas não permanecem, acaba indo embora. E hoje eu me blindei muito em relação a isso. Mas teve um momento que eu falei, não quero mais ninguém. Porque as pessoas elas chegam, elas me sugam, né? Era exatamente essa a impressão que eu tinha. Elas me sugam na questão de informações, eu pago curso para essas pessoas, eu mando essas pessoas para tudo quanto é lugar, e depois elas saem. E elas acham que elas, né, com aquela história delas, elas podem começar um negócio para elas querendo ser um concorrente meu. Mas hoje eu tenho uma visão muito, que assim, quando a gente se
vira inspiração, é sinal de que a gente está no caminho certo. Exato. E aí, esvaziar o copo para poder passar para outras pessoas o meu conhecimento faz com que eu cresça mais ainda. Exato, porque é a oportunidade de você encher mais ainda de outras coisas. Exatamente. Eu acho fantástico, assim. Fabuloso, cara. Tá hoje só mesmo, refletindo, né, amor? Hoje ele não dorme. Hoje ele não dorme. Hoje mesmo eu tô aqui, minha equipe tá lá trabalhando. Isso que é legal. Antes de você chegar, eu falei pra Thaís, hoje vai ser um podcast que eu vou ficar mais pra escutar, aprender, do que pra trocar e falar, assim. E fabuloso, cara. Antes de acabar, mas eu já queria deixar aqui meus parabéns pra você. Obrigada. Assim. Eu não lhe conhecia pessoalmente, mas seu nome sempre foi muito presente dentro da minha casa nos últimos anos. Então, parabéns pela sua história, por tudo que você faz e pela representação que você tem. Obrigada. Muito, muito importante. Eu fico feliz de saber tudo isso. Ai, que lindo. Agora vem cá. Galera que tá começando a empreender, quero abrir um negócio. Que conselho você daria? Se preparem. É importante que você se capacite, que você escolha algo que goste de fazer e se capacite para aquilo. E olha para mim, olha para Thaís, olha para tantos outros profissionais, outros empreendedores e empresários que existem nesse país e no mundo, que começaram do nada, que fizeram as coisas acontecerem. E o que nos diferencia dessas pessoas? É a determinação, é força de vontade, é empenho, é não desistir. Fácil não vai ser sempre, né? Quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente não tem carga horária de 8 horas por dia, a gente não tem férias muitas vezes, né? Hoje eu tenho, mas um grande período aí não tive. E entender que não é fácil, porém, a paixão vai fazer tudo valer a pena, né? E assim, entender que você nem sempre vai agradar todo mundo e tá tudo bem a partir do momento que você dá o seu melhor. Isso eu falo sempre para as pessoas da minha equipe, acabo falando muito isso nas minhas redes sociais, dê o seu melhor, porque é muito mais fácil quando alguém reclama, quando alguém aponta alguma coisa que não gostou daquilo que você fez, você sabendo que você deu o seu melhor. Agora, sabendo, nossa, realmente, aquele cabelo ali, eu vi que tava torto, eu vi que não foi legal, eu vi que eu cortei demais e deixei a cliente ir embora assim. Acho que ter essa frustração, essa sensação de que poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais, vai doer mais. Então, dê o seu melhor e vai. Entenda que cada dia é um processo, cada dia é uma aprendizagem e a gente vai fluindo. Eu costumo dizer que a galera fala assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu falo assim, beleza, vai com medo mesmo, mas antes, se prepara. Isso. Se prepara e vai com medo mesmo. Porque eu vejo que o topo, né, as pessoas crescerem, esses degraus, né, eles não aceitam armadores. Exato. Né? A gente precisa de pessoas capacitadas. Pessoas empenhadas, que saibam onde buscar, que entendam daquilo que você está fazendo. É importante. Agora, se você fosse dar uma dica de, sei lá, de livro, filme que te inspira, que você fala, cara, se eu tivesse visto isso antes, ou lido isso antes, o que você indica pra galera? Mulher, eu amo ver filmes, amo ver séries. Tenho muitos livros que eu leio. Mas hoje eu tô lendo um que eu gosto muito, que são gatilhos mentais. Eu tô conseguindo entender muito algumas coisas, né? Coisas que eu já fazia, que eu não entendia por quê. Coisas que já faziam comigo, eu não entendia por quê. Eu acho que é interessante a gente entender essa visão macro de um comportamento todo, humano de um mesmo, comportamento né? humano, né? E trazer isso pro seu negócio, mas de uma forma muito sincera e verdadeira, enfim. E série... Eu gosto muito daquela da Madame C.J. Walker, gente, né? Eu me vejo, não tem como não ver nessa mulher, né? Não tem como não se ver. Tudo bem que tem lá as particularidades, que ela traz uma química e tal. Isso. Mas, gente, eu não conseguia lembrar de outra pessoa. Eu me identifico muito com aquela série. Me identifico muito. Quem não viu, independente de ser uma história, né, de alguém, de uma mulher preta, norte-americana e tudo mais, mas é uma história de empreendedorismo, de força, de determinação, que é fantástico. Uma mulher forte, resiliente. Nossa, aquilo ali... eu super indico mesmo. Eu também, é uma aula, uma verdadeira Porque empreender no Brasil, né, é assim, a gente tem um sócio que só quer colher os frutos. Que só suga esse então sócio. não é fácil. Então a gente tem maneiras de entender tudo isso
fica mais fácil, né? E a gente olhar por ela no momento em que a história se passa, que era tudo muito mais difícil. E ela não é essa questão de era boca a boca, essa questão das pessoas conhecerem o produto dela. Então, hoje a gente está em grande vantagem, mas tem muita coisa para aprender ali. É verdade, é verdade. E me conta aqui, planos para o futuro. O que vai rolar de diferente na Império? O que você pode contar? Não posso contar muita coisa não, né? Você pode contar. Aí perde a graça. Mas tem uma linha nova de produtos chegando. Coleção nova dos sapatos, né? Que a gente quase não... Ai, gente, eu tenho que ir lá. Coleção nova, você precisa mesmo conhecer. Coleção nova dos sapatos. Curso online, que eu estou, vou começar a gravar mesmo. Agora conheci um estúdio onde eu possa gravar. Maravilhoso. Pelo menos a parte teórica, né? Que é importante. Novas unidades em breve, né? É um pouquinho daquilo que eu posso entregar até agora. Mas tem muita coisa para acontecer. Império vai voar, mano. Se Deus quiser. Bom demais. Se Deus quiser. Olha, como que a galera te acha e acha Império? Tá. Nas redes sociais, principalmente no Instagram. A gente tem ali uma atividade grande também no Facebook, mas o Instagram é onde a gente mais aparece todos os dias através dos stories. Então tem o @ do Império dos Cachos, que é impériodoscachos.oficial. Tem o meu, que é katiateofilo.oficial. Também tem o da minha loja. Ali no meu Instagram as pessoas vão encontrar tudo. Ótimo. E tem o telefone. No Google tem também. Nós temos ali nosso Google, site. Inclusive. Isso. O Google são os clientes que já querem ir mesmo. Né? Isso eu acho bem bacana. A gente tem um alcance bem interessante. Mas tá fácil. E a gente atende aí pessoas não só de Jundiaí. Tem pessoas que estão em Campinas. Eu tenho muita cliente de Campinas, meu bem. Olha. Bastante clientes que vêm de Campinas. Então, num raio até de 100 quilômetros. Eu tenho uma ou outra que acaba vindo um pouquinho mais de longe. Porque tem família aqui, acaba, quando está na casa da família, aproveita e vem, né? Até mesmo de outros países. Mas eu tenho uma, inclusive, que ela vem de Minas a cada 6 meses para eu cortar, para ela fazer cor no cabelo. Ela vem de ônibus, vai até a rodoviária de Jundiaí. É a primeira cliente que a gente atende nesse dia. Depois ela volta para Minas no mesmo dia dormindo, porque ela vai trabalhar no dia seguinte. Que fantástico! Ela vem de Varginha. Não é? Na primeira vez que essa mulher quis agendar comigo, eu falei, eu não tenho horário. Porque eu não me achava digna de receber uma pessoa de tão longe. Olha só. Orientei ela, eu tenho um salão em São Paulo, é legal você ir pra lá, que não sei o quê. Não, mas eu quero ser atendida por você. Caramba, era a época do Facebook ainda, né? E aí ela veio e eu tô super feliz de ter essa cliente, né? Que foi uma das clientes que a gente atende, de que vem de longe. Mas a gente não atende só pessoas de Jundiaí, não. É toda a região. Vem pessoas pra cá. Sorocaba vem muito. Tá vendo, gente? Agora já vou ter que vir também. Campinas. Isso mesmo, não tem mais desculpa. Que negócio de Campinas é longe, não é longe não, é pertinho não lá. Mesmo. Vou marcar semana que vem. Por favor. Kátia, um prazer enorme ter você aqui. Fiquei muito feliz. A gente deseja que a Império cresça e voe e vire assim, e forme muitas imperatrizes e imperadores por aí. Deus quiser. E fantástico a tua história. Acho que serve para inspirar muitas pessoas. E o que seria de nós se não estivéssemos aqui para inspirar, para servir outras pessoas? Sim. Então, parabéns por ocupar o seu lugar no mundo. Você Obrigada, um Thaís. baita mulherão. Obrigada, você me inspira muito. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. Me sinto honrada mesmo. Antes eu fugiria, pode ter certeza. Chocada. Nós não iríamos deixar. Mas quando a gente se capacita e sabe que a gente é merecedor daquilo, então a gente se empenha e vai. Porque eu sou tímida, mas as coisas vão fluindo. Quando a gente tem confiança na pessoa, a gente se sente em casa, né? Então eu tô muito feliz. Bom demais. Senhoras e senhores, Kátia Teófilo, muitas boas palmas pra ela.